Vocês já ouviram falar a respeito da economia ecológica? Qual é a diferença com o sistema econômico no qual vivemos em tempos de crise climática? Confiram em nosso bate-papo de hoje. Recebemos no episódio 8 da série 8, Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, Juliana Azevedo, economista ecológica formada pela Universidade Federal do Ceará, que é mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que nos contará os fundamentos deste campo de estudo. Juliana, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Continente WebDoc, né? E tratamos hoje da série Justiça Climática, uma prioridade no século XXI. E o tema, né, que nós vamos discutir hoje é economia ecológica. Bom, a pergunta, né, que não quer calar, né? Que você explique para a gente. O que é economia ecológica? Bom dia, né, a todas e a todos. É uma honra estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a Sucena, né, por me convidar para participar desse espaço, falar um pouco sobre economia ecológica. Para aqueles que não estão, né, familiarizados com a economia ecológica, ela é uma abordagem, né, interdisciplinar que procura entender a interação entre o sistema econômico e o meio ambiente, né? Ela vai emergir diante das discussões sobre a questão ambiental, né, que começa a ser pauta na década de 60, 70, onde a sustentabilidade dos recursos naturais ele vai ganhando destaque nas conferências ambientais, né, onde começa a se discutir os processos que levariam ao esgotamento desses recursos. E aqui eu vou destacar algumas conferências, né, que seria o relatório de Mindels, que discutiu os limites do crescimento econômico, que foi um marco de preocupação, né, dos problemas do meio ambiente. A Conferência de Estocolmo, que fez um balanço dos impactos humanos no ambiente, representando a coroação do movimento ambiental. O relatório de Brundtland, que é o nosso futuro comum, né, que enfatizou o conceito da sustentabilidade do desenvolvimento econômico, e a Conferência do Rio+20, né, que traduziu todos esses problemas ambientais em um plano de ação, que foi a Agenda 21. Então, na década de 80, né, com a intensificação das preocupações sobre a degradação ambiental, causada principalmente pelas atividades econômicas, né, atividades humanas, vai emergir a economia ecológica, né, na qual ela começa a ser estruturada formalmente em 1988, né, com a Fundação Internacional, né, a Sociedade Internacional de Economia Ecológica, e com a criação da Revista Econômica Ecológica, né, que é de 1989. Então, a economia ecológica ela é um campo interdisciplinar, né, um campo mais que isso, ela é transdisciplinar, que tem como objetivo compreender as interações, né, entre a economia e o meio ambiente, levando em consideração a finitude dos recursos naturais. Tendo em vista que a gente vê assim que tem os campos de governança, né, global, tem a governança nacional também, relacionados à questão climática, que tem muito a ver, né, com os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né, todo esse histórico que você passou para a gente. Como é que é a aplicabilidade, né, da economia ecológica? A gente tem espaços que realmente estão já colocando em prática ou ainda está no termo de conceitos? Bom, a economia ecológica, ela acho que ela vai além dos conceitos, né? Trazendo para o contexto do Ceará, né? Hoje a gente tem o primeiro curso de graduação em Economia Ecológica na Universidade Federal do Ceará, né? Que começou a ser estruturado em 2012, né? Dentro da Faculdade de Economia, e um dos grandes responsáveis por essa iniciativa foi o professor Aécio Oliveira, que trabalhou, né, arduamente para elaborar o projeto pedagógico do curso, e após algumas rejeições, né, principalmente da abordagem da economia ecológica, ele conseguiu efetivar em 2013, mas
Só em 2015 que a gente começa a ter a primeira turma de bacharelado em Economia Ecológica na Universidade Federal do Ceará. Então, para além do conceito, né, da economia ecológica, que vai iniciando na década de 80, em 2015 a gente tem essa efetivação na prática, né, para além da teoria aqui no Ceará. E é um curso que traz, em primeiro momento, o conceito, né, da economia ecológica e o seu funcionamento, e no segundo momento permite essa dança, né, entre outras áreas do conhecimento, possibilitando essa interdisciplinariedade dentro da universidade. E também, né, do local onde a gente está inserido. Então, é um curso que vai trazer, né, esses conceitos para ser aplicados na realidade, porque é um curso que vai abordar as relações entre os seres humanos e a natureza, né, a sustentabilidade dos recursos naturais, os serviços ecossistêmicos, né, a questão agrária, a preservação das áreas protegidas, a relação da educação ambiental. Então, são temas que são fundamentais para a gente entender as desigualdades, né, no uso da terra, o acesso aos recursos naturais, os conflitos que vão surgindo, né, diante dos interesses econômicos e sociais e culturais. Então, é um curso que possibilita, né, nós, como economistas ecológicos, não se basear em modelos abstratos, né, mas sim uma abordagem que reflete a realidade, né, e isso permite a gente desenvolver um olhar voltado para o coletivo, né, um olhar levando em consideração não apenas o mercado, né, o Estado, mas também a interconexão social em nossa relação com a natureza. Tudo isso vai envolver, né, o que foi discutido nessas conferências ambientais, né, traz também essa questão da governança fundiária ambiental, que a gente tem trabalhado muito aqui em Ceará. E quando a gente compara a economia ecológica com a economia que é contemporânea, quais as principais diferenças, né? Quais são os desafios, né, que a economia contemporânea impõe para a gente colocar esse modelo, né, com pensamento socioambiental, preocupado também com a questão da adaptação, mitigação, dentro do contexto da crise climática? Quando a gente fala nessa questão da convergência, né, as principais diferenças, primeiramente eu gosto de falar de um livro que é A Insustentabilidade e Leveza da Terra e o Fardo do Tempo Histórico do Capital, né, que fala sobre a economia e a insustentabilidade, que é um livro do professor Aécio também, Oliveira, que foi um dos fundadores do curso da Economia Ecológica, e ele fala que o objeto de estudo da economia ecológica ele está situado nas relações entre natureza, sociedade e economia. Né? A sociedade, os modos de vida consumista, a economia que produz, né, para ter lucro, a natureza relativa aos processos de interconexão, né, sociológica, ecossistêmica, e que o tempo da economia da natureza ele é devagar, né, que tem bilhões de anos, que envolve todo o processo de evolução das espécies e suas interações. E a economia do capital é aquela que explora, né, que é a economia que a gente está falando da convencional, que explora o ser humano, né, em benefício dos grandes capitalistas. E a economia que, diferente da economia ecológica, né, tem um esquema analítico que opera inserido dentro do meio ambiente, né, a partir da retirada de recursos naturais, que são essenciais para ser transformados em bens e serviços para o consumo, né, isso gerando cada vez mais lucro. E aqui, tanto a produção quanto o consumo, eles vão gerando resíduos, né, rejeitos, poluição, que acabam sendo devolvidos ao meio ambiente. Logo, essas condições, elas são fortemente afetadas por as condições do meio ambiente, elas são fortemente afetadas por essa emissão, né, por essa poluição, que são originados da economia. Então, tem essa questão, né, da desorganização da matéria, da energia, e a economia ecológica, ela aborda muito essa questão da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que é uma lei que intensifica cada vez mais esse crescimento econômico, né, uma lei que
condena a gente à finalização da vida humana, né, por ter muitas perdas entrópicas, e a partir desse pensamento, né, dessa fala, a gente percebe que a gente tem que produzir de acordo com as leis da natureza, né, não imitando plenamente, né, mas caminhando nessa direção. E aí um exemplo que eu trago é a questão da agroecologia, né, que a gente tem que plantar, né, utilizando os insumos encontrados na natureza, né, utilizar sementes naturais, defensivos biológicos, nutrientes naturais, né, aproveitamento das águas que acontece nesse sistema que é social e também ecológico. Então, são mudanças profundas, né, que fazem a prática da economia ecológica, que vão se diferenciar da economia convencional, né? E o sistema capitalista, a democracia, né, que dizem que existe, ele não vai deixar a gente fazer isso, né? Acho que é uma fala realista, né? Não, acho que não é tão pessimista assim, é realmente realista. Concluindo, né, que porque o sistema capitalista, eles não querem que o mercado funcione livremente, né, que todo mundo seja e fique subordinado a essas leis. E, Juliana, por exemplo, quando a gente fala de pagamentos por serviços ambientais, quando a gente fala também sobre investimentos em tecnologias sociais para adaptação climática, isso vem ao encontro da economia ecológica? Sim, vem ao encontro da economia ecológica a adaptação, né, aos eventos extremos climáticos, né, que a gente tem, que vem acontecendo ultimamente. Mas a economia ecológica, ela não traz esse otimismo tecnológico que a economia neoclássica, a economia ambiental traz, né? Que ela já vai fazer uma crítica a essa forma de pensamento, né? Que para ela se caracteriza por uma sustentabilidade forte, né? Que eles dizem que tem uma sustentabilidade forte, mas é uma sustentabilidade que mascara a priorização do crescimento econômico em detrimento das preocupações ambientais. E aí traz essa ideia também, né, que a gente não pratica a economia verde, né? Que a gente que é uma crítica da economia ecológica, essa falsa sustentabilidade. Né, a ideia de emissão zero, né, que sugere continuar emitindo CO2 e confiar em tecnologias, né, para remover, é um caminho errado. Né? A verdadeira solução para as mudanças climáticas é reduzir as emissões imediatamente, né, abandonar os combustíveis fósseis, mudar a agricultura, restaurar os ecossistemas naturais, em vez de depender dessas tecnologias. Acho que é isso que a economia ecológica acredita, né? Mas a questão da adaptação, né? E a resiliência, acreditando na resiliência, né, dos territórios, das populações tradicionais, né? Acho que tem uma saída. Bom, a gente está chegando nos momentos finais, né? Eu gostaria que você fizesse suas considerações. E até para as pessoas conhecerem, você falou da literatura, né? Se você quiser também falar de alguma fonte bibliográfica que as pessoas possam conhecer, ou algum site, fique à vontade também. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, trazer a perspectiva da economia ecológica, por mais que eu seja economista ecológica, é sempre bastante complicado, é difícil, né, é complexo, principalmente hoje, que a gente vem enfrentando muitas questões, né, principalmente não só no Brasil, mas também em outros países, a questão dos eventos extremos climáticos. E nós, como economistas, né, ecológicos, a gente tem essa missão, né, através desses diálogos, né, a utilização de conhecimentos técnicos, a pesquisa e da extensão, de contribuir cada vez mais, né, para a identidade, histórias de determinados grupos, né, e a sua transmissão de conhecimento para gerações futuras.
E eu acho que é isso, assim, a importância de se falar, né, sobre a economia ecológica, porque eu acho que ela é mais que atual, né? Eu acho que os conceitos e aplicações dela que vão, né, poder contribuir cada vez mais para um desenvolvimento, né, que visa diversas formas de liberdade, né, tanto política, econômica e cultural, que possa penetrar na economia convencional, para que ela dê mais importância a essa inter-relação com o meio ambiente que respeite a biodiversidade e os ecossistemas. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço.